Olá, alunos! Voltamos para mais uma aula do nosso Windows 10 e ainda falando sobre o navegador padrão do Windows 10, o Microsoft Edge, e agora falando sobre um recurso chamado lista de leitura. Observa aqui, eu te mostro um ícone do nosso Microsoft Edge, desse navegador chamado Hub, e quando tu clica nesse ícone chamado Hub, tu tem acesso àquele outro ícone que está marcado, que é a lista de leitura. Pois bem, mas para efeito de provas, nós precisamos saber o que significa a lista de leitura dentro desse navegador Microsoft Edge. Bem, quando tu resolve adicionar um determinado site, uma determinada página à tua lista de leitura, isso te permite acessar novamente esse recurso, porque ele vai armazenar, o Microsoft Edge vai armazenar para que tu acesse novamente esse conteúdo de qualquer outro dispositivo que esteja relacionado à tua conta da Microsoft aqui no Windows 10. Então observa comigo atentamente o que a própria Microsoft diz sobre a lista de leitura. Primeiro vamos ler comigo. Ela diz o seguinte lá no seu menu ajuda. A lista de leitura do Microsoft Edge oferece um local para salvar artigos ou outro conteúdo que você queira ler mais tarde, no ônibus, no final de semana, sempre que desejar. Então a ideia da resposta que a Microsoft exige para a lista de leitura é esse local que tu pode salvar os artigos que tu vai lendo dentro das páginas da web. Então tem um artigo que te interessou, tu usa a lista de leitura e essa lista de leitura salva essas informações para uso em qualquer outro dispositivo relacionado à tua conta da Microsoft. Observa logo depois a leitura. Diz, você verá sua lista de leitura em todos os seus dispositivos Windows 10 quando entrar com uma conta da Microsoft. Então, se tu tem um computador, um tablet, até um smartphone usando o Windows 10, quer dizer, compatível com essa versão ou com as aplicações do Microsoft Edge, quando tu usa a lista de leitura, isso fica salvo na lista de leitura e aí tu pode usar em qualquer um dos teus dispositivos, posteriormente, fazer a leitura desse artigo que tu destacou. Então é um recurso bem interessante, porque tu destaca os artigos de teu interesse, adiciona aos favoritos ou à lista de leitura e depois pode realizar a leitura desse artigo em qualquer dispositivo que esteja configurado com a conta da Microsoft que tu tem à disposição. Então, quando tu instala o teu Windows 10, tu cria uma conta da Microsoft e essa lista de leitura fica associada a essa conta da Microsoft, certo? Outro ponto importante que está destacado aqui embaixo, eu quero que tu verifique comigo, observa ali, é como realizar o procedimento para acessar a lista de leitura. Acompanha comigo. Basta selecionar adicionar aos favoritos ou a lista de leitura. E aí, como é que eu faço isso, professor? Lista de leitura, adicionar. Então, tu adiciona aos favoritos ou lista de leitura, depois pede lista de leitura, adicionar. Quando você estiver pronto para ler, aí tu vai selecionar o Hub, que é esse símbolo que eu estou te mostrando aqui, observa, o Hub. E aí, quando tu clica nessa opção chamada Hub, aparece lá favoritos e também aparece a lista de leitura. Então, tu clica no botão Hub do Microsoft Edge, aqui indicado por esse símbolo, Hub, e depois tu clica no símbolo da lista de leitura e vai acessar o artigo relacionado a essa lista de leitura. Recurso bem simples de acessar. Resumo então, a lista de leitura, se assim vir na prova, é um recurso que tu pode salvar os artigos das páginas da web que tu visita para posterior leitura através da tua conta da Microsoft relacionada ao Windows 10 em qualquer dispositivo. Então, se ele sugerir que tu pode adicionar algo à lista de leitura e depois realizar a leitura desse artigo em outro dispositivo que utilize o Windows 10 com uma conta da Microsoft, sim, tu poderá realizar essa operação também, ok? Recurso interessante que a prova pode pedir dentro do Microsoft Edge a lista de leitura. Certo, pessoal? Até o nosso próximo vídeo. Se gostou, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até lá, bons estudos!